Esse assunto que eu vou abordar agora, eu acho muito relevante, mas também é um assunto muito complexo. Eu vou falar sobre a crença num ser supremo que nós chamamos de Deus. Tem muita controvérsia a esse respeito, porque existem ideias antagônicas que podem levar à crença ou à descrença dessa entidade. Querem ver uma coisa? Os atributos que o homem deu a Deus. Claro, os atributos foram atribuídos pelo homem. Deus nunca chegou e disse, olha, eu tenho tais atributos. Não. O homem é que inventou os atributos de Deus. E nesses atributos é que está o grande erro. Vejam bem, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Esses três onis entram em choque um com o outro. Por exemplo, se ele é onisciente, ele está ciente de tudo que está acontecendo no mundo. Então, ele está vendo, por exemplo, uma criança ser estuprada, ele está vendo um assassinato de emboscada, ele está vendo uma mulher apanhar do seu homem. Ele vê tanta coisa e não faz nada, só vê, não interfere em nada. Tá, mas vejam bem, onisciente, onipresente quer dizer que ele estava presente no ato dos acontecimentos. Estava presente quando os alemães sacrificaram 6 milhões de judeus. E ele estava ciente disso, nada fez. Ah, mas se você perguntar para o padre ou para o pastor, se ele é seu pregador, ele vai dizer, não, mas tem o livre-arbítrio. Sim, livre-arbítrio do carrasco, mas não é o livre-arbítrio da vítima. Porque a vítima, com seu livre-arbítrio, ele não queria sofrer aquilo que sofreu. Então, o livre-arbítrio é apenas para o mal, não é para o bem. E se ele é todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, é todo-poderoso, por que ele não elimina o mal? Por que sendo todo-poderoso, ele consegue se manter com o mal? Eu, evidentemente, que se fosse Deus, que fosse onipresente, onipotente, etc., eu modificaria totalmente o mundo. Eu não deixaria nascer uma pessoa que tivesse uma tara, eu não deixaria nascer um aleijado, tudo eu consertaria, porque o meu instinto é de ser bom, de ser correto, etc. Mas Deus não faz isso. E ele tem capacidade para fazer, mas não faz. E o que você acha disso? Ou você pensa que nem eu, que Deus foi criado pelo homem? Tem uma frase muito interessante que eu vi numa seleção. O homem interrogando a Deus. O homem disse, Deus, por que me criastes? Sabe o que Deus respondeu para o homem? Homem, por que me criastes? Quem criou quem?
O homem criou Deus ou Deus criou o homem? A dúvida está aí. Não se sabe. Mas por que nós acreditamos em Deus? Diante de tudo que está nesse universo, na nossa vida, tudo que conhecemos, mais de 5 milhões de espécies vegetais, mais de 5 milhões de espécies vivas, seja insetos, seja mamíferos, seja anfíbios, seja lá. Quem criou isso tudo? Quem criou? E vejam que os dinossauros reinaram sobre a Terra por milhares de anos, sucumbiram. E depois veio outras espécies, até que chegar ao Homo erectus, o Pithecanthropus, o Australopithecus, o gibão de Sumatra e tantos outros ancestrais nossos, que finalmente chegamos no Homo sapiens, que é o que tem hoje. Mas quem criou tudo isso? Eu tenho uma ideia, mas uma ideia maluca, totalmente insana. Eu acho o seguinte, que a evolução do ser humano nos últimos 100 anos foi fantástica. Foi criado tanta coisa, em milhares de anos o homem andava parado e agora houve uma explosão de conhecimento e tudo mais, um avanço tecnológico. Agora, eu vou me projetar assim, o homem daqui a 1000 anos. O que será o homem daqui a 1000 anos, com esse avanço todo que tem? Ele certamente vai, como já disse, algumas pessoas entendidas no assunto, que o homem vai se transportar através do tempo, fazer viagem no tempo. E no momento em que ele descobrir como viajar no tempo, ele vai ver que ele próprio foi quem criou o ser humano. Quem criou todas as coisas foi o próprio homem. Então, há 1000 anos na frente, o homem chega à conclusão que deverá chegar lá nos primórdios dos tempos. E ele chega lá, não tem seres humanos, não tem nada. E ele vai viajando na frente, centenas de anos para frente, centenas para frente, centenas para frente, e nada. Então ele resolve que ele vai semear o ser primitivo. E ele coloca lá o ser primitivo fazendo provavelmente uma mutação genética em um animal que seria o predecessor do homem. E dali surge então o Homo sapiens, que vai ter uma parte do homem inteligente e uma parte de animal. Ele vai daí para frente seguir o seu destino, criar uma civilização, e essa civilização um dia irá sucumbir, como todas as que já sucumbiram. Existem estudos que dizem que nós somos a 6ª geração de seres inteligentes nesse orbe. Então, eu queria que você pensasse nessa possibilidade de Criador e criatura ser a mesma pessoa.
pense nisso.